Olá, bem-vindo ao programa Meu Negócio, e na edição de hoje a gente mostra o exemplo de um piauiense que veio para Paraíba para ajudar o ex-patrão a instalar uma pequena fábrica de doces e biscoitos. O projeto não vingou, mas ele decidiu assumir o desafio e tocar o negócio sozinho, sem crédito, sem clientes, sem nome no mercado e conhecimento algum de gestão. Mas a vontade de fazer dar certo diante dos nãos e a garra para trabalhar, Josimar Teixeira tinha de sobra. O sonho dele era transformar a marca em um nome conhecido e conseguiu. Hoje o mix de produtos da empresa dele chega a 11 itens. Fazer o que gosta e acreditar no potencial faz toda a diferença no sucesso do negócio, segundo o empresário. Acompanhe agora as dicas de quem empreende desde 2006 aqui no estado. Meu nome é Josimar Teixeira, tenho 46 anos, sou natural do estado do Piauí e vim aqui para João Pessoa, para Paraíba, em maio de 2006, né, na verdade, junto com uma pessoa que eu trabalhava, um ex-patrão, para fundar uma indústria de biscoitos, de doces, enfim. Né, e passamos um ano nessa tentativa, eu como funcionário, ele como proprietário. E no final de 2007 ele desistiu do projeto, o projeto não estava andando bem, decidiu voltar para o estado e me ofereceu, me fez a proposta para dar continuidade no projeto. Eu aceitei o desafio, vi que era uma oportunidade única, eu tinha alguns planejamentos de gestão, apesar que não tinha idade, 26 anos na época, não tinha experiência. Fiquei, né, mesmo com vontade de voltar para casa, né, para o estado de origem, resolvi ficar na Paraíba e demos o início, né, à indústria, né, de alimentos Anjo, né, popularmente conhecido como biscoito de anjo. As maiores dificuldades foi encontrar realmente fornecedores por falta de dinheiro e de crédito, né? Para você ter uma ideia, eu ia comprar matéria-prima, eu ia de ônibus para João Pessoa, para o Mercado Central. Chegando lá eu comprava 200, 300 reais de matéria-prima, poucos volumes. Eu levava ali para a região do Mercado Central, onde ficavam alguns alternativos, e ficava falando com um e outro para ver se alguém aceitava colocar no porta-malas esses alternativos, que é um meio de transporte comum aqui em João Pessoa, né? No Piauí não existe isso, até que um ou outro aceitava colocar no porta-malas, enfim, e trazer para mim esses pequenos volumes. Após chegar no próximo ao endereço, era um outro desafio, porque a fábrica não era esse endereço aqui na BR. Era mais para Cabedelo e a 2 quadras da BR. Então os alternativos deixavam essa matéria-prima apenas na BR e eram sacos pesados, então eu levava mesmo no ombro, né, para lá o que dava para levar, deixava o restante lá na BR, torcendo para que não passasse ninguém para levar, depois eu voltava para coletar o restante dessa matéria-prima e levar para a fábrica, que no caso só era eu e mais uma pessoa, né, que fazia essa produção. O objetivo era ter uma produção, eu lembro que eu falei isso para uma pessoa na época, um conhecido. Nosso objetivo, meu sonho, e era um sonho bem distante, era a gente fabricar, a gente falava na época em fardos, que era com 20 pacotes, 30 fardos por dia, né? Isso era um sonho ainda bem distante, porém era um objetivo, porque com essa produção a gente conseguiria melhorar um pouco o capital de giro, melhorar um pouco a estrutura da empresa, porque na época era uma máquina, uma batedeira muito conhecida no mercado
de apenas 12 litros, né? Então era uma produção muito pequena e a gente produzia por dia apenas 5 fardos. Quinta, sexta e sábado saía para tentar vender, não era só para vender, era para tentar vender. Porque como não era um produto conhecido, eu também não sou vendedor, não tenho aquele feeling de vendedor, tinha uma certa dificuldade de convencer o comerciante a comprar um produto que já não era tão barato, porque foi uma das minhas estratégias, foi criar um produto com uma qualidade um pouco diferenciada, né, com relação à matéria-prima, então isso não deixou o produto tão barato, né? Então existia essa resistência. Quando eu chegava no comércio, o pessoal sempre me apresentava alguns produtos com preço bem inferior, né, que é um produto chamado popular, e o da gente entrou também nesse segmento como popular, porém a gente queria tirar ele desse meio popular por achar que era um produto com um sabor, com uma característica, com um formato um pouco diferenciado, né? Então o principal objetivo era divulgar o produto mais, trabalhar o produto mais no mercado e chegar numa produção que desse uma segurança de faturamento para a gente se manter ali naquele negócio ainda até então caseiro e sem grande perspectiva de crescer bastante no mercado. Em 2008, um ano após o início, realmente sobre a minha gestão, a gente começou a perceber que o produto caiu nas graças do público paraibano, né? Mas aí eu não tinha noção ainda de qual era esse público, né? Se era um público mais jovem, se era um público de classe menor, de classe média, enfim. Mas a gente começou a perceber uma rotatividade maior. Começamos a receber ligações, contatos de supermercados e alguns estabelecimentos de categoria um pouco maior que antes não queriam o nosso produto, não compravam. A gente teve muita porta fechada no início, né? A gente não conseguia nem ser recebido por esses estabelecimentos, e a gente entende que isso é normal quando você está iniciando. Todas as dificuldades que eu passei no início da empresa foram muitas, mas desistir nunca foi uma opção, nunca passou pela minha cabeça, nunca fiquei em dúvida se eu deveria parar ou continuar. Sempre quando eu encontrava uma dificuldade, uma porta fechada, um não, era motivo para me motivar mais. Cada vez mais eu tinha mais motivação e criei um objetivo que eu comecei a falar para minha família: um dia eu vou fazer essa marca ficar conhecida. E aí quando realmente a gente começou um ano após, a gente começou a ver o mercado se abrir para a gente. Começou distribuidores um pouco já conhecidos no mercado nos procurar. E a gente começou a entender que realmente o produto, a gente estava no caminho certo. Era fundamental manter aquele padrão, né, da qualidade do nosso produto, manter a seriedade do nosso trabalho, passar confiança para o comprador, enfim, para o comerciante. O que é passar confiança? É você... Porque quando você é pequeno, às vezes você não passa muito segurança porque você está hoje, amanhã não está. E o comerciante ele tem medo de comprar: eu compro hoje, você não aparece mais para vender. Eu escutei muito isso. A gente começou apenas com, a gente chama de tradicional, que é o de sabor leite, né? E os próprios clientes e consumidores começaram a pedir mais opções. Começaram a pedir outras opções, né? Olha, se você tivesse um mix um pouco maior, tivesse outros sabores. Aí todo fabricante tem vários itens. E a gente começou a trabalhar outros itens, lançando um por vez, com bastante cautela, esperando esse item pegar realmente no mercado. Quando esse item já estava de certa forma conhecido, a gente lançava um outro item. E isso ao longo desses 19 anos, hoje nós temos 11 itens apenas, hein? Não é um mix tão grande, mas são todos muito bem desenvolvidos, bem observados antes de colocar no mercado. Temos essa preocupação. Hoje nós carregamos, eu vejo que nós carregamos um peso de colocar um produto com confiança no mercado, porque a gente acabou que se inseriu nessa situação. A gente escuta bastante de consumidores quando a gente lança um produto novo. Diz: olha, eu vi um produto novo de vocês, eu comprei porque é da marca Biscoito de Anjo, então eu confiei que seria um produto bom, né?
Então foi por isso que a gente foi criando novos itens, foi a pedido justamente dos clientes quando passaram a confiar na nossa marca. Hoje nossa empresa, nós trabalhamos hoje em quatro estados, 5 estados, aqui, todos aqui do Nordeste. Temos dentro da empresa hoje 20 colaboradores, né, no setor de produção. Temos uma fabricação hoje de 500 volumes por dia, 500 caixas por dia. Eu sou bastante cauteloso. Eu acho que eu aconselho isso para todo empreendedor. Seja confiante, tenha foco, porém não se empolgue muito. Porque se você se empolgar muito, você acaba se decepcionando mais rápido. E aí é onde faz muitos recuarem e desistirem. Né? Não esperar resultado a curto prazo. A nossa empresa ficou mais conhecida, nossos produtos, nos últimos 5 anos, 6 anos. Só que nós temos 19 anos praticamente de mercado. Nosso objetivo é tornar nosso produto cada vez mais conhecido, né? Se expandir ainda mais no mercado, porém com responsabilidade, né? Ou seja, só fazer contato com novos clientes de acordo com a nossa capacidade de produção, né? Para que a gente consiga honrar nossos compromissos. Então hoje eu considero que o resultado do projeto, do desafio, ele superou as minhas expectativas. O conselho que eu dou a um empreendedor que tem um projeto, primeiro que ele analise bem se é isso que ele quer, se ele tem vocação para isso. Não adianta você entrar num projeto que alguém está dizendo que está dando dinheiro, que dá dinheiro, que é o projeto do futuro, se isso não é a sua vocação. Porque quando a gente faz o que a gente gosta, e empreender é um dom, empreender, eu acho que você já nasce com essa... Você não pensa em resultado. Você não pensa, por exemplo, em dinheiro, você não pensa em desfrutar de coisas boas. Você pensa em ver aquele seu projeto, aquele seu comércio acontecer. Seu pensamento só é esse. Se ele está dando resultado ou não, se ele está tirando o teu sono ou não, se ele está te dando tempo para ter lazer ou não, você não pensa nisso. Seu foco só é um. É fazer com que aquele projeto, com que aquele seu empreendimento cresça. É fazer com que ele apareça. É fazer com que ele se torne, digamos assim, um sonho realizado. E se você também quer contar a sua história de sucesso nos negócios, é só entrar em contato com a gente pelo Instagram @tvcidadejp. Será um prazer registrar isso e ajudar outros empreendedores com as dicas de gestão do seu negócio. E agora tem intervalo, já voltamos. E estamos de volta com o programa Meu Negócio e agora tem a nossa dica de negócio que a gente sempre dá no segundo bloco. Alguém que produz aqui em João Pessoa para você conhecer o produto ou serviço desse empreendedor. Esse é o quadro Vitrine. A artesã Jéssica Pessoa entrou no artesanato em 2016 por conta do feltro, um tipo de tecido que usava em efeitos natalinos, bonecos e também lembrancinhas de maternidade. Quando surgiu a pandemia de Covid-19, saiu das fraldas de pano e para a produção de máscaras. Depois passou para a produção de roupas infantis e bolsas, após a compra de uma máquina de costura industrial. Então, já deu para notar que experiência ela tem de sobra com trabalhos manuais. Mas em 2023, Jéssica se encontrou no bordado livre, que abriu as portas para várias oportunidades. Além das encomendas, ela ainda ensina a técnica para adultos e crianças. Atua inclusive como professora de bordado infantil em uma escola aqui de João Pessoa. Com linhas, agulhas e bastidor, ela tem eternizado grandes momentos na vida das pessoas. E aí, ficou curioso para conhecer um pouco mais desse trabalho? É só dar uma olhada no Instagram @jessicap_atelier.
E hoje a gente vai ficando por aqui. Muito obrigada por nos acompanhar e segue assistindo a TV Cidade João Pessoa, que tem muita programação legal sobre a nossa cidade. Até mais!